Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Dessa vez, vamos explorar a obra Depois da Morte, de Leon Denis. Ah, Depois da Morte? Uma obra-prima do Espiritismo. É isso aí. E aí, para começar, vamos focar na primeira parte do livro, Crenças e Negações. Uma parte super interessante, onde o Denis investiga como a humanidade, em diferentes épocas e culturas, buscava entender a vida, a morte e o além-túmulo. Exatamente. É como se a gente fosse fazer uma viagem no tempo, explorando as crenças ancestrais e buscando pontos em comum com o Espiritismo. É fascinante como o Denis traça esses paralelos. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. Começando lá nos Vedas, as escrituras sagradas da Índia, ele nos apresenta Agni, o fogo, símbolo do princípio masculino. Fogo. Interessante. E qual seria o princípio feminino? Soma, a bebida ritualística, representando o feminino. Olha só, fogo e bebida, que combinação inusitada. E o que Denis fala sobre eles? Ele explica que essa dualidade, o Agni e o Soma, se funde numa divindade suprema. Uma divindade que representa a união dos opostos. Isso mesmo. E essa divindade se sacrifica para dar origem à vida universal. Que ideia profunda! E como essa ideia se conecta com o Espiritismo? Denis usa essa história para ilustrar o ciclo de evolução das almas, que retornam à sua origem divina através de múltiplas existências, ou seja, através da reencarnação. É incrível como a reencarnação já estava presente nos Vedas, séculos antes do Espiritismo. É verdade. E essa busca por respostas sobre a vida após a morte, sobre o destino da alma, permeia diversas culturas. E o Budismo? O que Denis encontrou de interessante nessa filosofia? No budismo, ele destaca a busca pelo conhecimento como o caminho para a libertação do ciclo de renascimentos. O nirvana, o estado de iluminação, seria a libertação da roda das reencarnações. Seria como alcançar a perfeição, união com o divino. Exatamente. E o Denis traça um paralelo entre o conceito budista de karma, né? A lei de causa e efeito com que o espiritismo ensina. Ou seja, colhemos o que plantamos tanto nesta vida como nas próximas. É isso aí. Nossas ações têm consequências que se estendem para além do plano material. É como se a vida fosse um grande aprendizado, e cada experiência, cada escolha, contribuísse para a nossa evolução espiritual. Perfeito. E essa busca pelo conhecimento, pela evolução da alma, também está presente nas crenças egípcias. Ah, o Egito. Sempre me fascinou a cultura egípcia. O que Denis destaca sobre ela? Ele fala da esfinge com corpo de leão e cabeça humana. A esfinge. Que figura enigmática. Qual o significado dela? Denis a vê como um símbolo da jornada evolutiva da alma, da animalidade para a consciência. Interessante. E os deuses egípcios com cabeça de animais? O que eles representam? Cada um representa um aspecto da vida, uma força da natureza. É como se os egípcios enxergassem a divindade manifestada em todas as formas de vida. É uma bela interpretação? E na Grécia Antiga, Denis encontrou algo sobre a vida após a morte por lá. Sim. Ele fala dos pitagóricos, que mesmo com conhecimento científico limitado da época, né, eles já intuíam que a Terra girava em torno do Sol. Nossa, imagina só, séculos antes de Copérnico. E Denis destaca como a sabedoria antiga, a intuição, muitas vezes se adiantava ao conhecimento científico da época. E para finalizar essa viagem pelas crenças ancestrais, o que Denis nos conta sobre os druidas? Ah, os druidas celtas. Denis ficou fascinado por eles. Ele destaca a filosofia druídica, que via Deus como infinito em si mesmo. Infinito em si mesmo. Mas e a criação? Ai, que tá. Em relação à criação, Deus seria finito, se manifestando em cada plano da existência e em cada ser vivo. Então seria como se Deus estivesse presente em tudo, mas se adaptando a cada nível evolutivo da criação. Exatamente. E assim como em outras culturas, os druidas também acreditavam na reencarnação como um processo de aperfeiçoamento da alma. É incrível como essa ideia da imortalidade da alma, da evolução através de múltiplas vidas, está presente em tantas culturas diferentes. É verdade. Parece que essa intuição de que a morte não é o fim, mas uma etapa de uma jornada maior é universal. Mas Denis não se limita a explorar as crenças, né? Ele também analisa as correntes de pensamento que negavam a existência do mundo espiritual. É verdade. Ele se debruça sobre o materialismo e o positivismo, que buscavam limitar a compreensão humana ao mundo material, negando qualquer realidade espiritual. É como se eles tivessem colocado uma venda nos olhos da humanidade, impedindo-a de enxergar a dimensão espiritual da vida. Exatamente. E Denis critica essa visão limitada, argumentando que ela impede o desenvolvimento integral do ser humano. E ele vai além da crítica, né? Denis aponta para uma crise moral resultante dessa visão materialista do mundo. É isso mesmo. Ele observa que, apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, a humanidade vivia uma crise moral, com o aumento da ganância, da violência e da busca desenfreada pelo prazer. Se
Seria como se a humanidade tivesse se perdido no caminho, trocando os valores espirituais pelos prazeres efêmeros da matéria. Exatamente. E é nesse contexto de crise moral e negação do espiritual que surge o espiritismo. Como um farol a iluminar o caminho da humanidade. É uma bela analogia. O espiritismo se apresenta como uma resposta à busca humana por sentido, por uma compreensão mais profunda da vida e da morte. E como o espiritismo se revelou ao mundo? Através de fenômenos que desafiaram a lógica materialista, como as mesas girantes, as pancadas misteriosas, a comunicação com os espíritos. Lembro de ter lido sobre isso. As mesas que se moviam sozinhas, escreviam mensagens, respondiam perguntas. Parecia coisa de filme. Mas era real. E o mais interessante é que esses fenômenos foram investigados a fundo por cientistas, médicos, juízes, pessoas de renome. E o que eles concluíram? Que as manifestações eram reais e atribuídas a uma inteligência invisível, a espíritos. O espiritismo não surgiu como uma crença cega, mas como resultado de observação e experimentação. Exatamente. E Dennis nos mostra como esses fenômenos se espalharam pelo mundo, despertando o interesse de milhares de pessoas. E nesse cenário surge Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Sim, Kardec teve um papel fundamental. Ele organizou e sistematizou os ensinamentos dos espíritos, criando uma doutrina sólida e coerente. Uma doutrina que responde aos anseios da alma humana e nos convida a uma nova compreensão da vida e da morte. E Dennis destaca a importância das obras de Kardec, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Obras que se tornaram referência para o estudo e a compreensão do Espiritismo. E que continuam a nos guiar até hoje, nos ajudando a desvendar os mistérios da alma humana. É incrível como o Espiritismo nos abre a mente, né? A gente começa a enxergar a vida e a morte com outros olhos. É verdade. E Dennis, ele mergulha fundo nesse universo, desvendando a natureza da vida após a morte, no plano espiritual. E ele vai além das crenças, né? Ele usa a razão, a lógica, para nos explicar como funciona essa outra dimensão. Lembra que ele falou sobre a vastidão do universo? Sim. Ele nos convida a imaginar a imensidão do cosmos, com seus incontáveis mundos habitados. Ele te gera o fôlego. Pensar que a Terra é apenas um grão de areia nesse universo infinito. E que a vida não se limita ao nosso planeta, que existem outras humanidades, outras formas de vida. É uma mudança de perspectiva e tanto a gente se sente tão pequeno diante dessa grandiosidade. Mas ao mesmo tempo, nos sentimos parte de algo muito maior, né? Conectados a essa imensidão. E como seria a experiência da alma após a morte nesse universo espiritual? Dennis descreve essa experiência com detalhes, começando pelo período de erraticidade. Erraticidade. O que seria isso? É um período de adaptação à nova realidade espiritual, um tempo de transição. Então seria como se a alma estivesse se acostumando com a vida no plano espiritual. Exatamente. É um processo natural onde a alma se liberta dos laços materiais e se conecta com a sua verdadeira essência. E o que acontece depois desse período? Aí depende do grau de evolução da alma. Os espíritos mais evoluídos, livres dos apegos materiais, eles ascendem a planos superiores. Nossa, imagina a paz e a felicidade que esses espíritos devem sentir. Dennis descreve esses planos superiores como lugares de beleza inimaginável, onde a alma se banha na luz divina e se dedica ao estudo e à prática do bem. É como se eles estivessem num paraíso celestial. É uma boa analogia, mas nem todos os espíritos atingem essa felicidade logo após a morte. E o que acontece com os outros? Os espíritos menos evoluídos, que ainda se apegam às coisas materiais, às paixões terrenas, eles permanecem em planos inferiores, próximos à Terra. É como se eles ainda estivessem presos ao mundo material, mesmo depois da morte. Isso mesmo. E Dennis explica que esses espíritos sofrem, se angustiam, ao perceberem que não podem mais satisfazer os seus desejos materiais. Que triste. Então, a vida após a morte não é um mar de rosas para todos, né? É verdade. A felicidade no plano espiritual depende do nosso grau de evolução moral e espiritual. Ou seja, a gente leva para o outro lado o que cultivamos aqui na Terra. É isso aí. Colhemos o que plantamos tanto no plano material como no espiritual. E esses espíritos que ficam presos à Terra, eles podem influenciar os vivos. Sim, Dennis nos alerta para os perigos da obsessão. Obsessão? Me explica melhor isso. A obsessão ocorre quando um espírito, geralmente menos evoluído, se apega a uma pessoa encarnada e tenta influenciá-la de forma negativa. Nossa, que medo. Então a gente pode ser vítima de um espírito obsessor sem nem saber. Pode acontecer sim. Mas o espiritismo nos ensina a nos protegermos dessas influências. E como a gente faz para se proteger? A principal proteção é nossa própria vibração. Quando cultivamos bons pensamentos, sentimentos elevados, a gente se conecta com as forças do bem e afasta as energias negativas. Então seria como se a nossa energia positiva repelisse os espíritos obsessores. Isso mesmo. É como se a gente criasse um escudo protetor ao nosso redor. Ufa, que alívio.
Mas e se a gente já estiver sendo influenciado por um espírito obsessor? O que fazer? A prece é uma arma poderosa. Através da prece sincera, a gente se conecta com Deus, com os espíritos de luz que nos amparam e nos libertam da obsessão. A prece é mesmo um bálsamo para a alma. E além da prece, é importante a gente buscar o autoconhecimento, entender as causas da obsessão para poder se libertar. Entendi? A gente precisa se fortalecer interiormente para não ser presa fácil dos espíritos obsessores. É isso aí. A nossa evolução moral e espiritual é a nossa maior defesa. É importante a gente lembrar que essa influência dos espíritos, ela pode se manifestar de várias formas. De várias formas. Tipo assim. Através de pensamentos negativos, de sentimentos de angústia, de medo, de raiva. Nossa, mas como saber se esses pensamentos e sentimentos são meus ou se são influência de um espírito? É aí que entra o autoconhecimento. Quando a gente se conhece bem, a gente consegue identificar o que é nosso e o que vem de fora. É como se a gente tivesse um sensor interno que detecta as energias estranhas. Exatamente. E se a gente perceber que está sendo influenciado por energias negativas, o que fazer? Rezar, né? Pedir proteção a Deus. Isso mesmo. A prece é um canal poderoso de comunicação com o plano espiritual. Através da prece, a gente se conecta com as forças do bem e afasta as energias negativas. E além da prece, é importante a gente cultivar bons pensamentos, sentimentos elevados, praticar a caridade. É como se elevasse a nossa vibração, né? Criando um escudo protetor ao nosso redor. Perfeito. A nossa vibração energética é a nossa principal defesa contra as influências negativas. Mas e se a gente já estiver sendo influenciado por um espírito obsessor? Como se libertar? Denis nos ensina que a libertação da obsessão é um processo que envolve a mudança interior. Mudança interior? Como assim? A gente precisa entender as causas da obsessão, perdoar, se perdoar e buscar o nosso aprimoramento moral e espiritual. Ou seja, a gente precisa trabalhar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, para romper os laços com o espírito obsessor. Exatamente. A mudança interior é fundamental para que a gente se liberte da obsessão e siga o nosso caminho evolutivo. E falando em caminho evolutivo, o Espiritismo nos mostra que a morte não é um fim, né? Mas uma transição para outra dimensão. Isso mesmo. A morte é apenas a separação do corpo físico. A alma continua viva no plano espiritual. E como seria a experiência da alma após a morte? Denis descreve essa experiência com detalhes, nos mostrando que a alma passa por um período de adaptação, de transição. E depois dessa adaptação, o que acontece? Aí depende do grau de evolução da alma. Os espíritos mais evoluídos ascendem a planos superiores de luz e felicidade. E os menos evoluídos? Permanecem em planos inferiores, próximos à Terra, até que se libertem dos seus apegos materiais. É como se a vida continuasse em outra dimensão, com seus desafios e aprendizados. Exatamente. A vida espiritual é uma continuação da vida terrena, um processo infinito de evolução. E a gente pode se comunicar com os espíritos que já partiram. Sim, o Espiritismo nos ensina que a comunicação com o plano espiritual é possível e acontece através da mediunidade. É como se a morte não rompesse os laços de amor que nos unem aos nossos entes queridos. De forma alguma. O amor é uma força poderosa que transcende os limites da matéria e nos conecta aos nossos entes queridos, mesmo após a morte. Que lindo isso! Saber que a gente pode continuar amando e sendo amado, mesmo depois da morte física. E através da prece, a gente pode enviar aos nossos entes queridos energias de paz, de luz, de conforto. A prece é realmente um elo de ligação entre o plano material e o plano espiritual. E não só com os nossos entes queridos, a gente pode se conectar com espíritos superiores que nos inspiram e nos guiam na nossa jornada evolutiva. É como se a gente tivesse uma equipe espiritual nos acompanhando, nos amparando e nos incentivando a seguir em frente. Exatamente. E Denis nos convida a confiar nessa equipe espiritual, a pedir auxílio e orientação sempre que precisarmos. E como a gente pode se preparar para essa outra vida, para essa nova dimensão? Denis nos dá um guia prático. Ele nos orienta a viver com dignidade, a buscar o autoconhecimento, a praticar a caridade, a cultivar a fé e a fortalecer a nossa conexão com Deus. Ou seja, a gente precisa se preparar aqui na Terra para ter uma vida feliz no plano espiritual. Exatamente. A nossa vida terrena é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução moral e espiritual. E cada escolha que fazemos, cada ação que praticamos, tem consequências para o nosso futuro, tanto aqui na Terra como no plano espiritual. É como se a gente estivesse plantando as sementes da nossa felicidade eterna. Que responsabilidade, hein? Mas ao mesmo tempo é animador saber que a gente tem o poder de construir o nosso próprio destino. E Denis nos incentiva a usar esse poder com sabedoria, a escolher o caminho do bem, da luz, do amor. E assim, a gente garante uma vida feliz e plena, tanto nesta vida como na eternidade.
É isso aí. O Espiritismo nos dá a chave para a felicidade, para a paz interior, para a vida eterna. Nossa, essa imersão depois da morte foi realmente transformadora. A gente aprendeu tanto sobre a vida, a morte, o plano espiritual. E essa é só a primeira parte do livro, tem muito mais pra gente explorar. Que vem os próximos mergulhos. E que a gente continue aprendendo, evoluindo, buscando a luz do Espiritismo como guia na nossa jornada evolutiva. E que a gente possa levar essa luz para o mundo, contribuindo para a construção de um futuro mais justo, fraterno e feliz. Um futuro onde a paz, o amor e a fraternidade reinem entre os homens. É isso aí. Que a gente possa ser instrumentos da paz e do amor, construindo um mundo melhor, a começar por nós mesmos. E que a gente possa sempre contar com a proteção e a orientação dos bons espíritos nessa jornada evolutiva rumo à felicidade eterna. Que assim seja. Agradecemos a todos que mergulharam com a gente nesse oceano de conhecimento. Até a próxima!